Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do teu canal Interessante. Antes de começar o vídeo, dá uma olhadinha aí no vídeo da minha amiga Ludmila. Não fique com medo de entrar no link dela. Ela vai te mandar um mini curso bastante detalhado. E aí você vai trabalhar com a internet. Não tem nada de enganação, nada de pirâmide. E eu não ia colocar aqui no meu canal uma coisa que ia prejudicar vocês, né? Dá uma olhadinha aí no vídeo dela. Ei, vê se isso aqui vale a pena pra você. Fazer mais de R$2.000 nos seus últimos 7 dias, trabalhando em casa, fazendo seus horários, sendo seu próprio chefe. Se isso aqui faz sentido pra você, me chama agora no link da descrição e do comentário fixado que vai te direcionar pro meu WhatsApp. E lá eu vou te mandar um mini curso gratuito que é limitado. Então já me chama agora que você vai entender como começar e eu vou te explicar como você pode viver essa realidade também. E eu não tô aqui te falando de dinheiro fácil, tá? Tô te falando de trabalhar de uma forma honesta e séria. Então já me chama agora. Te aguardo lá. Bem, meus amados e amadas, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Tem duas coisas, dois canais que eu me arrependo de ter divulgado aqui no meu canal. É o canal Pregando as Escrituras e o canal do Carlos Einar. O Caio Modesto, na época, me pediu, né, entrou em contato comigo, me pediu para divulgar o canal dele e disse que ia divulgar o meu e nem divulgou direito. Mas tem coisas que a gente faz na vida que a gente depois se arrepende, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Hoje vamos dar uma refutada aqui no que ele falou, né? Ele falou bastante coisa, disse que a CCB era uma seita e disse sem conhecer, de ouvir falar, e não conhecer os ensinamentos, a doutrina, né? Os pontos de doutrina, e a gente está aqui para refutar. Então, se você estiver preparado no seu lugar, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Refutando o Caio Modesto do canal Pregando as Escrituras. A CCB não é uma seita. Bem, galera interessante, eu não estou aqui pago pela Congregação Cristã no Brasil para estar defendendo ela. Eu congrego na congregação, na CCB, por causa da doutrina de Cristo, que ela, para mim, ao meu ver, é a que mais segue a palavra de Deus na Bíblia. Eu não conheço outra. Se alguém conhecer, por favor, me avise, porque eu já conheço várias igrejas, já fui membro de outras igrejas, e até agora não conheço nenhuma que se assemelhe a ela na doutrina. Não estou falando de homens nem de mulheres, estou falando da doutrina de Cristo que é pregado lá na frente. O nosso querido Caio Modesto é um rapazinho novo e fala algumas coisas que a gente vai aqui rebater à luz da Bíblia. Vamos ver o que ele falou aqui. Normalmente a CCB não incentiva seus membros a estudarem a Bíblia e conhecer outros pensamentos para dar razão à sua fé. É muito importante saber sobre filosofia para conhecer o que o mundo pensa e estudar sobre os atributos de Deus, sobre a graça e justificação. Eles não têm EBD. Meus irmãos, estudar a Bíblia, EBD que ele fala é a Escola Bíblica Dominical. Nós não temos mesmo. Nós temos a reunião de jovens e menores, aonde as crianças e os jovens também aprendem sobre as coisas de Deus. Lá na frente é pregado o Evangelho e elas ouvem e aprendem. Agora eu estou com mais de 10 anos na congregação e nunca ouvi falar sobre isso, que proíbe a gente de ler a Bíblia. Aliás, pelo contrário, faz incentivar. Eu mesmo sou um que leio. Agora, estudar a Bíblia não é um livro de matemática, não é um livro de ciência, nem de geografia. A Bíblia é um livro espiritual que você lê e pede entendimento a Deus. E é Deus quem dá. Tá bom? Não preciso de... Porque você é um seminarista, né? Tá fazendo aí sua teologia, né? Mas teologia de quê? De Calvino, de Armínio, né? Wesley, né? Teologia de homens. Agora você quer que a gente aprenda os atributos de Deus? Como? Você vai entrar na mente de Deus? Como é que eu vou estudar Deus? Quando a pessoa estuda alguma coisa é porque ela é maior que aquela coisa. Eu não sou maior do que o Deus. Não tem nem condição de um homem chegar 1%
da capacidade da mente de Deus. Isso aí é uma coisa que para mim, não tem fundamento, nem cabimento. É terrível. Eu acho terrível estudar a Deus. Vamos ver o que é que diz na palavra de Deus, tá bom? Na palavra de Deus, na Bíblia. Deixa eu pegar aquela aqui para você. Ó. Isso aqui, ó. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E o que diz mais lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. A palavra de Deus diz que se alguém quer sabedoria, que peça a Deus. E Deus dá a cada um. Eu não vou pedir num curso de teologia. Por isso que na congregação não tem teólogos, né? Teologia de prosperidade, teologia disso, teologia daquilo. Para quê? Para nós não tem fundamento. Deus é quem nos ensina. Eu mesmo nunca fiz curso de teologia nenhum. Mas coloca para qualquer pastor perto de mim que ele pode fazer a pergunta que quiser e eu vou responder. Não por mim, mas por Cristo Jesus. Mas eu faço perguntas que eles não respondem. Vamos assistir mais um pouco. E afirmam que se você estudar demais, isso pode se tornar uma barreira para o seu crescimento espiritual e pode te levar ao erro. Isso é mentira. Nunca, pelo menos eu nunca vi ser proibido de ler a Bíblia ou ler outros livros. Todo mundo pode ler livro. Senão, como é que a pessoa estudava? Ia para a faculdade. Tem que ler outros livros. Ou na faculdade só tem a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos mais para frente. Eles podem até incentivar você a ler a Bíblia na CCB, mas estudá-la de uma forma sistemática e aprender nas línguas originais ou até mesmo ler comentários bíblicos, isso eles não vão ensinar a você. Eles afirmam que a Bíblia não é um livro de estudo. Realmente, a Bíblia não é um livro de estudo, é um livro de você conhecer a palavra de Deus. Agora, saber sobre os textos hebraicos, né, os pergaminhos, meu Deus, pelo amor de Deus. Se eu for entrar nessa área, irmão, o nome de Jesus não é Jesus, Senhor significa Baal, né? Aí um diz que é Yeshua, outro diz que é Yahushua, diz que o nome de Deus é Yud-Re, Vav-Re, né? YHWH. Ninguém conhece o nome de Deus, ninguém. Até Moisés, quando perguntou para Deus, e olha que Moisés era um grande profeta, perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou, e acabou. Quem dizer que conhece o nome de Deus é mentiroso. Agora sobre Yeshua e Yahushua, eu ia até fazer um vídeo sobre isso, mas uma irmã nossa teve uma revelação de Deus, coisa, não sei se você acredita, teve uma revelação, ela nem conhecia meu canal nem nada, e disse para minha esposa não fazer sobre isso, porque isso confunde a mente da irmandade, dos irmãos, em todo mundo, não precisa ser só da CCB não. Falar que o nome de Jesus não é Jesus, a dizer que o nome dele é Yeshua, aí confunde muito, se você for pregar isso lá na frente. Então quando eu falo Senhor Jesus, o meu Deus sabe que eu estou falando do Filho dele. Por quê? Porque ele sabe do meu coração, da minha intenção. Senão ninguém expulsava demônio pelo nome de Jesus. Porque o nome dele não é Jesus. E o nome dele não é mais Yeshua nem Yahushua. Ele tem um novo nome. E todos nós teremos, cada um novo nome. Tá certo? Então não preciso ler Septuaginta, a Bíblia de Thompson, né? Os pergaminhos gregos e hebraicos, não preciso disso. Senão, meu irmão, essa aqui, que você mesmo lê e que são pregados nas igrejas aí, não tinha valor. Se essa aqui é pregada nas igrejas, é porque tem valor. Então aqui está toda a palavra de Deus que serve para nos salvar, como entendimento para a nossa salvação. A gente lê, pede a Deus sabedoria, entendimento,
aprende de Deus, ou que pessoas que têm pouco entendimento, pede ajuda dos irmãos e os irmãos explicam. Não precisa eu fazer uma teologia, um curso de teologia, tá bom? E aí, por conhecer a Deus, pela palavra de Deus, a gente tem fé, e a nossa fé faz a gente ter as obras de Cristo em nós. Vamos mais para frente. Uma coisa que eu percebi é que eles se exaltam demais por não receberem dinheiro para sustentar os pastores ou a irmandade. Só que eles recebem uma oferta para a caridade, onde eles acabam erguendo um monte de templo por aí. Ou seja, mudou apenas o nome. Meu amado, a palavra de Deus não fala mais no Novo Testamento sobre dízimo, mas fala sobre ofertas, as ofertas voluntárias. Vamos ler. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Já em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Pois é, a oferta é bíblica, mas não obrigatório. Cada um dá aquilo que Deus propôs no seu coração, aquilo que você sente do seu coração de dar. Então, ajuda a igreja a suprir as necessidades. Então é o seguinte, você oferta, tem a caixinha, você oferta a obra da piedade, que é para os pobres, ou viagens missionárias, ou manutenção da casa de Deus. Esse dinheiro que é entrado lá dentro, os porteiros, eu sou porteiro, acostumado a fazer isso. A gente pega o dinheiro, soma aquele dinheiro, coloca no caderno, deposita. É pago a conta da igreja, o restante é comprado de cesta básica para os pobres e também para as construções das igrejas. Tá errado isso, irmão? Ninguém fica com nada. Ninguém é assalariado na congregação cristã no Brasil. Meu pai era cooperador, nunca ganhou R$1. Aliás, a gente tira do bolso da gente para fazer as viagens, para ajudar na obra, para a compra de terreno. A gente tira do bolso da gente. Por quê? Porque é Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá. Cada um tem o seu trabalho, cada um cuida dos seus negócios, e aquilo que Deus coloca no coração contribui na igreja. Isso é bíblico. Vamos mais para frente. As revelações que são feitas no momento do culto, em muitas vezes, fica quase no pé de igualdade com a Bíblia. E ai daquele que dizer que tal revelação não vem de Deus, principalmente se vier de alguém respeitado na Irmandade. Meu irmão Caio, você está falando coisa que você não conhece. Você fala aquilo que não conhece. As revelações aqui não tem negócio de quem é maior, de quem é ancião, de quem é rico. Não, a gente aceita de qualquer um. E Deus usa até aqueles bem simplesinhos, humildezinhos, demais. Eu mesmo já recebi revelações e elas aconteceram. Se a revelação não acontecer, aí é entre a pessoa e Deus, tá bom? A gente recebe toda a revelação que vem. Vamos ver mais um pouquinho. Ou seja, nos cultos, em muitas vezes, após tocar os hinos, fica cheio de pessoas reunidas aguardando a revelação de alguém. Outra mentira. Meu amado, pelo amor de Deus. A gente, quando termina o culto, a gente fica se saudando com o ósculo santo, né, como está lá na Bíblia. E se saudando, e se por acaso Deus visitar alguém na virtude, visitou. Se Deus deu a profecia para alguém, deu. Mas ninguém fica esperando, não, é sua mentira. Você ouviu falar sobre isso, perdoe, mas isso aí não acontece, não. Vamos mais. Tudo bem, faz parte dos dons espirituais, mas até que ponto essas revelações podem se tornar unanimidade na igreja? Devemos provar se os espíritos vêm de Deus ou não, mas parece que contestar alguma revelação na CCB é como cavar a sua própria cova. Ou seja, pelo visto, parece que as revelações na CCB são quase canônicas. Santo Deus de misericórdia. Irmão, eu não sei onde é que o irmão ouviu tanta coisa assim que não acontece. Não sei. Cuidado. O diabo é o pai da mentira.
Se você ouviu, você tem que checar. Não acontece isso, que revelação canônica, pelo amor de Deus, ninguém está preocupado com isso aí. Agora é o seguinte, a gente vai ter que provar os espíritos. Vamos dizer que vem uma senhorinha, bem simplesinha, aí me dá uma revelação de Deus. Aí eu vou apontar o dedo na cara dela. É mentira sua, irmã! Mesmo que Deus, o Espírito Santo, me mostre que aquela revelação não é de Deus, eu tenho um respeito. Eu não vou fazer isso com a pessoa. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, foi uma falsa profecia. A gente tem que ter educação e respeito com as pessoas. Tá bom? Vamos ouvir mais. Eles não têm a prática de evangelizar e usam o pretexto de que Jesus nunca ensinou isso. E ainda eles têm a mania de criticar aqueles que fazem evangelismo. Outra inverdade. A congregação cristã, ela evangeliza assim. Eu sou um evangelista. Até aqui no canal eu estou evangelizando. Quando eu mostro as mentiras que estão acontecendo aí dentro das igrejas, é um tipo de evangelização. Muita gente já se converteu, já pediu batismo através dos vídeos desse canal, porque Cristo tocou no coração, certo? Agora mesmo teve um batismo no interior, foi 4 carros daqui para pegar as pessoas que iam se batizar. Por quê? Porque tem um irmão chamado Rui que evangeliza esses interior aí. Tem um monte de gente evangelizando. Então é o seguinte, a gente também não chega como outros aí na porta da casa, de casa em casa, não. A gente convida as pessoas. Quando tem um culto, vamos dizer, tem um irmãozinho, vai ter um culto na casa dele, ele convida os vizinhos. Aí esse vizinho pede um culto na casa, a gente vai lá. Aí a gente começa a evangelizar aqueles vizinhos. É assim. Não chegando de domingo de manhã pela casa dos outros, batendo na porta e incomodando ninguém, não. Quem quer ouvir a palavra de Deus quer, quem não quer, a gente não pode fazer nada. É uma inverdade, viu? Isso aí que você está falando. A congregação cristã no Brasil, se não evangelizasse, não tinha nenhum crente lá dentro, né? Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia. Vamos lá! Eles não têm programas de rádio, TV ou algo do tipo. Quando a pessoa quer arrumar um pretexto para alguma coisa, para falar mal de alguma coisa, faz isso aí. A gente não tem programa de rádio, TV, sabe por quê? Porque custa caro. Aí quem tem isso aí anda pedindo trismo, anda puxando dinheiro dos irmãos e é propósito disso, propósito daqui, vendendo toalha daqui, sabonete disso aí para poder pagar a televisão e para poder enriquecer. Congregação não precisa disso aí para quê? Tá pregando em rádio e TV. Agora nós tem no YouTube o canal, vai olhar. Tem um canal no YouTube porque é gratuito, para não pesar a irmandade, para não estar pedindo dinheiro para estar pagando televisão e rádio. E quer dizer que isso é pecado, a gente não ter isso. É pecado não ter programa em rádio e TV, quer dizer que se tiver, vai pro céu. Irmão, pelo amor de Deus, já tô ficando triste com isso aí, essa situação aí tá muito triste. Vamos ver mais. Normalmente, eles não têm nenhum tipo de livro para ensinar sobre as escrituras, a não ser a própria Bíblia. Quer aprisionar as pessoas? Então não ofereça conhecimento. Quer dizer que para pregar a palavra de Deus tem outro livro melhor do que esse aqui? Será? Tem um livro melhor do que esse para pregar a palavra de Deus? Precisa de outro. Precisa de Calvino, precisa de Armínio, precisa de Ellen White, precisa de... Não precisa, irmãos. Quem quiser ler, leia. Na congregação ninguém lê esses livros para quê? Agora, se alguém quiser ler, não é proibido. Eu não sou proibido de ler nenhum livro, nunca chegaram para mim. Eu participei de várias reuniões ministeriais, várias. Eu não tenho ministério, eu sou apenas um porteiro. Eu fiz parte da administração e da manutenção preventiva e estive lá. Nunca saiu nada sobre isso, de proibir de ler a Bíblia, de proibir de ler outros livros. Pelo amor de Deus, irmão, você não conhece. Não conhece. Quando eu falo de outra igreja, eu não falo nem de outra igreja, eu falo de pastores que estão enganando a igreja. É porque eu sei, eu tenho conhecimento. Aí cabe a eles me refutar. Se refutar, nós vamos ver na Bíblia se está errado. Tá bom? Vamos mais. Eles dizem que não existem pastores, pois Jesus foi o único. Isso nós sabemos. Mas aí já é falta de interpretação bíblica mesmo, né? Ou seja, chamando Paulo de mentiroso. Pois foi ele mesmo que disse que Deus levanta pastores, mestres e diáconos,
para servir a igreja. Jesus é o sumo pastor, e isso nós não temos dúvida. Porém, precisamos interpretar o texto em muitas vezes. A congregação não tem mesmo pastor. Nós temos o pastor, que é Jesus Cristo. Esse não vai me roubar, não vai adulterar, não vai me abandonar. Esse vai ficar comigo eternamente, chama-se Jesus Cristo. Está lá em Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor. Se ele é meu pastor, o que é que eu sou? Sou ovelha. Eu não quero tomar o lugar dele. Agora, dizer que na palavra de Deus não diz que tem pastor, tem os pastores cães gulosos, está lá escrito. Ninguém aqui da congregação diz que não pode ter pastor. Nós aqui não queremos ser pastor. É algum pecado isso, a gente não querer ser pastor, não querer ficar no lugar de Jesus Cristo? É pecado isso? Não. Agora, sabe, nós temos os cooperadores que cooperam gratuitamente na obra de Deus, certo? Eu vou ler alguns versículos para você aqui sobre cooperador. Vamos ler. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques, Romanos 16, 9. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Romanos 16, 21. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Vocês aprendam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Colossenses 1,7. Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Colossenses 4,7. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. Filemon 1, versículo 1. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer-vos e dar a vocês ânimo na fé. 1 Tessalonicenses 3:2. Veja o tanto que tem de versículos sobre cooperador. Nós temos os cooperadores. É antibíblico? Não, tá aí. Agora, por que nós não queremos ter o nome de pastor? Será que isso aí vai nos condenar ao inferno? Não. Cada um das suas igrejas quiser colocar pastor. Nós temos diácono, temos ancião. Pronto, se vocês querem ter pastor, tem. Agora, eu nunca vi dizer na congregação que diz que se alguém tiver o nome de pastor vai para o inferno. Eu nunca vi. Nunca vi. Vamos lá. Uma coisa interessante. Paulo era sustentado e muitas vezes pela igreja. Ele trabalhou com tendas, isso é óbvio, mas também a igreja foi um canal de bênção para ele. Então, essa ideia de não poder ajudar o pastor é totalmente uma falácia, segundo a Bíblia. Meu irmão, outra falácia, meu irmão, outro erro que o irmão não conhece. Nós temos a obra da piedade que ajuda muitos necessitados, né? E com cestas básicas. E conheço irmãos que é do ministério que recebe cesta básica para poder sobreviver e a ajuda dos irmãos. O irmão chega, Deus preparou R$100, Deus preparou R$200. Até casas é feita assim. Conheço muito. Agora mesmo tem um irmão que é ancião e está sendo ajudado na cidade aqui perto. E os irmãos estão ajudando ele. Um chega com tijolo, outro compra de cimento, é assim. E ele aceita. Por quê? Porque é um servo de Deus. Agora, receber salário para pregar a palavra de Deus, aí já é contra a palavra de Deus. O próprio Cristo disse, de graça receber, de graça dar. Então, nós pregamos a palavra de Deus gratuitamente. Se por acaso vier alguma preparação do Senhor, a gente recebe porque foi Deus que mandou aquela pessoa nos ajudar. Assim como Paulo recebia. Ele trabalhava e recebia também ajuda nas coletas. Ele recebia ajuda. Como é que ele viajava? Como é que ele fazia as pregações dele? Com a ajuda dos irmãos. Mas não porque ele obrigava ninguém, não. Com dízimo. Porque dízimo foi dado no Antigo Testamento lá para o povo de Israel. No Novo Testamento agora nós estamos pela graça de Cristo. O pensamento deles é mais ou menos assim. Se eu, Caio Modesto, usar calça, tô no céu. Se eu usar shorts, tô no inferno. Bem típico de uma teologia pentecostal legalista.
devemos ter uma ética moral. Mas, se a salvação depende de nós, certamente vamos perder. Rapaz, meu Deus do céu. Não sei nem o que dizer. Quer dizer que se eu usar uma bermuda eu vou pro inferno. Não, meu amado, a gente não usa bermuda e camisetinha, né, regata, na rua. Porque, olha o discernimento. Será que é bonito um servo de Deus andar mostrando a coxa no meio da rua e os bração, né, os bíceps? Vai fazer o quê? Vai chamar a atenção de alguém na rua. E aí ele pode causar o desejo. Então a gente se veste decentemente, como está na palavra de Deus. Tem muitas igrejas aí que pode andar de qualquer jeito, pode andar de sainha curta, de bermudinha, né? Bota um batom, um brinco, né? Faz maquiagem no rosto, aí sai de camisetinha, as irmãzinhas saem de roupa de leg para poder malhar e tudo. E tá lá malhando, fazendo aquela malhação e aquela pose que quem tá malhando lá tá olhando também e vê e sente desejo. Então você tá causando o desejo. Você está causando pecado na pessoa. A pessoa sente um desejo, mas não é um desejo de amor, não é um desejo de carnal. Então a gente se precaver dessas coisas. É bonito, eu sou um homem casado. Aí eu coloco uma bermudinha, camisetinha e vou sair na rua. Pelo amor de Deus, meu irmão, eu tenho que sair bem vestido. Na minha casa é outra coisa. Agora dizer na congregação que se a pessoa usar uma bermuda, um short, vai para o inferno é mentira. Eu nunca ouvi falar sobre isso, não. Vamos lá. Eles dão mais peso no pecado do adultério, dizendo que é um pecado para a morte. E isso é muito perigoso. Ou seja, não ouse cair nesse pecado. Você será mal visto pela CCB. E até mesmo a sua salvação será vista por eles como perdida. Até que enfim ele falou uma verdade. Em termos, né? Tem muita gente na congregação que diz que o adultério é um pecado de morte. Tem muito, eu conheço gente do ministério, conheço diácono. O meu pai também era um. Hoje ele tirou a cabeça disso. Mas não porque a CCB ensina isso. Nem vem lá do Braz os ensinamentos. Inclusive, o presidente Cláudio Massola já falou isso no YouTube, no culto online, que não existe esse ensinamento de que adultério é pecado de morte. O pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o adultério fosse pecado de morte, Jesus Cristo não tinha perdoado aquela mulher adúltera e nem Deus tinha perdoado Davi, que matou um homem para ficar com a mulher dele, né? Um adultério. Então o pecado de morte, muitos ainda na congregação ainda pensam desse jeito, mas está mudando com o tempo, depois desses cultos online aí, aprenderam muitas coisas que estavam extraviando a cabeça de muitos. Não ouvi mais. E pelo que eu vi, a Irmandade proíbe os membros de visitarem outras igrejas com medo deles se desviarem ou sair da graça. O que é que eu vou fazer em outra igreja se eu estou na igreja que eu acho que é correta? Não é? Nós não somos proibidos, não. Inclusive eu conheço gente que já foi convidado e já foi para outra igreja. E eu conheço. Nunca ouvi falar isso. Nunca vi ninguém proibindo de ir para outra igreja, não. Então nós não vamos, eu mesmo, não sei dos outros, eu não vou porque eu sei lá o que está acontecendo lá, eu sei. Então se eu estou na congregação porque Deus me chamou para ela, então eu vou deixar de dar para a minha que eu estou congregando para ir. Não tem fundamento não, isso daí, vamos para outra. Eles têm uma saudação própria, paz de Deus. Meu irmão, até isso, quer dizer que nem a paz de Deus a gente pode dar, a gente não pode ter uma saudação própria. Os outros não têm a paz do Senhor. Onde é que tem na Bíblia que a gente tem que saudar com a paz do Senhor? Me diga, se você me mostrar um versículo, eu paro de dizer a paz de Deus. Não tem. Então alguns dizem graça e paz, outros dizem paz do Senhor. E nós dizemos a paz de Deus, o que é que tem? Será que isso aí é pecado? Vamos ler um texto da Bíblia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Meus amados, está vendo aí?
a paz de Deus que excede todo entendimento. Quer dizer que nós somos proibidos até de dizer a paz de Deus, aí forçou a barra. Aí não tem, foi forçação de barra demais, né? É o seguinte, ó, vamos ver se ele tem entendimento espiritual. Olha só o que foi que ele disse num podcast, ó, vamos ver. Pode ou não pode escutar música secular? Pode. Eu ouço Hillsong, Creedence. Tem um problema nenhum. Pode, desde que esteja no seu nicho. Tô na minha casa, eu vou ouvir, não tem problema. É entretenimento. Tô limpando a casa, que é difícil, né, fia? Mas tô fazendo alguma coisa, joga um Coldplay lá, ouço um pouco, não tem um problema nenhum. Meu Deus. Esse é o entendimento dele. Dizer que pode ouvir músicas seculares. Vamos ver mais um pouco. Mas... Adoração é diferente. Esse é o ponto. Culto. Isso. Agora já estamos para outro nicho, entendeu? Dito isso, agora... Entendeu? Agora a questão é, trazer música secular pra liturgia, não dá. Tá vendo aí? Dentro da igreja não pode trazer a música do mundo, mas dentro da tua casa pode, né? É como diz aquele meme, né? A vontade de rir é grande, mas de chorar é bem maior, triste. É triste. Esse é o entendimento que ele tem, que você pode ouvir músicas do mundo, músicas seculares, forró, reggae, hip hop, né, rock, é entretenimento. Ir pro bar beber uma cervejinha também é entretenimento, pode também. Ir pra balada, entretenimento. Se tu pode ouvir música secular dentro da tua casa, tu pode ir pra uma boate, pra uma danceteria, tá lá dançando, né, e ouvindo as músicas do mundo, é entretenimento. Só não pode dentro da igreja. Meu irmão, teu entendimento daí da palavra de Deus, pronto, aí já disse tudo, não precisa mais nem eu refutar mais nada. Cada um tira sua conclusão. Recentemente, o nosso amigo, ele perdeu o canal dele, foi hackeado. Vamos ouvir ele falando. O nosso canal foi hackeado por alguém lá na Ucrânia. Eu descobri até a cidade, tá? Provavelmente eu baixei alguma extensão e eu não vi, né? Essa última semana foi uma semana de entregar alguns trabalhos, pesquisei em alguns sites algumas informações. Perdeu o canal para um hacker da Ucrânia. E também, depois ele perdeu o YouTube. Agora o YouTube derrubou o canal falando que eu violei as diretrizes da comunidade. Eu sabia que isso poderia acontecer, porque houve muitas denúncias em um vídeo. Meu irmão, não vou nem dizer que foi a mão de Deus, porque, como eu digo aqui no meu canal, tem um quadro chamado Com Deus Ninguém Brinca, com as cores de Deus também ninguém brinca, né? Eu não estou dizendo que a congregação cristã no Brasil congregação cristã no Brasil salva ninguém, nunca disse. E nem disse que só nela a pessoa é salva. E eu nunca vi ninguém pregando. Eu já vi irmãos falar isso, eu já vi. Irmãos dizer, por quê? A gente pode ter base na Bíblia. Como eu li lá em Gálatas capítulo 5, diz o seguinte: quem guarda a antiga lei tem que viver pela lei. Tem que viver todinho pela lei. E aí está fora de Cristo, caiu da graça. E quem dá dízimo, quem cobra dízimo, está vivendo pela velha lei. Quem está pela velha lei, se errar um tio da lei, o que é que a palavra diz? Está perdido. E quem está por Cristo, estamos livres. Mas livre de quê? Do pecado? Não. Se eu disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não quero a mulher dele, não vou roubar ele, não vou desrespeitar, não vou discutir, não vou brigar. Mas não sou obrigado a dar 10% para ele. Porque também se eu for obrigado a dar 10% para ele, ele é obrigado também a dar-me 10% para mim, que ele também tem que me amar. Me amar o próximo. Se eu amo, o que é que eu vou querer de mal com ele? Então a lei de Cristo é essa, ele nos libertou daquela multidão de leis. Então tem base bíblica, mas nós não pregamos isso. Dentro da congregação a gente não tem debates, falando mal de igreja. Para quê? Lá nós vamos pregar Cristo. Dentro da igreja a gente prega Cristo Jesus, não prega demônio, não prega nada disso aí, a gente prega Cristo Jesus. Para que tá falando mal de outra igreja? Precisa, tá bom? Cada um vai dar conta de si mesmo.
Que Deus te abençoe, que Deus abra a tua mente. Não é porque eu congrego na congregação, não, porque a palavra diz congregai-vos, né? Mas é porque você falou muita coisa errada sem conhecer, tá bom? Espero que você não fique com ódio de mim, nem com raiva de mim, não. Simplesmente eu tô aqui só refutando o que você falou, tá bom? E se você quiser refutar meu vídeo também, mostra na Bíblia, se eu estiver errado. E veja os pontos de doutrina da congregação. Tá bem aqui assim no inário, que atrás, na parte de trás do inário, tem uns pontos de doutrina, ó. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar e nem tirar nem diminuir. Aqui, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é bíblico. Nós oramos de joelho. Cristo orava de joelho, Daniel orava de joelho, Salomão, Davi, todos oravam de joelho. Nós oramos de joelho. As irmãs de Usavel, está lá em Coríntios capítulo 11. Aí muitos dizem que isso era costume da época. Se é costume da época, então a Bíblia todinha é costume daquela época. O que foi escrito naquela época, tudo que foi escrito na Bíblia é para seguir. Porque Deus sabia que ia ser lido esses tempos. Então nós... E outra coisa... Diz que a Bíblia, diz que a congregação é exclusivista. Como? Se lá em cima, quando tem algum ancião, algum cooperador pregando, e na hora da palavra ele disse, olha, nós estamos na liberdade da palavra, Deus seja louvado. Aí vai perguntar para alguém se Deus revelou alguma palavra. Eu fui acostumado a me levantar quando Deus me revelava, e eu não tenho cargo nenhum, não tenho ministério nenhum. E eu me levantava, subia lá e pregava a palavra. Qual outra igreja que coloca os fiéis para estar pregando lá em cima, que não tem ciúme da palavra? Pelo amor de Deus, lá todo mundo é igual. Tem gente ruim, todo lugar tem gente ruim. Qual é o lugar que não tem? Tem pessoas que dizem que só a congregação cristã salva? Tem. Nas outras igrejas também tem. Na Assembleia de Deus tem gente que diz só que quem está na Assembleia de Deus está salvo. Por quê? Porque a igreja que ele congrega e acha que lá está certa. Na Adventista é a mesma coisa. Só é salvo quem está aqui na Adventista, porque nós cremos nessa doutrina. Todos aqueles que estão numa igreja, creem na doutrina da igreja, acham que só lá estão salvos. Mas tem outros não, que têm a mente mais aberta. Mas ensinamento, doutrina, vindo lá da administração, do Brás, nunca ouvi falar. Que nós condenamos alguém a ir para o inferno. Nunca ouvi falar. Se tem isso aí, você tem que me mostrar o vídeo, tá bom? Então, meu irmão, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu pelo menos gosto de assistir vídeo grande. E espero que vocês tenham entendido, né, a palavra de Deus, os textos bíblicos, e ver que a congregação não aceita, está aberta para quem quiser ir. Pode entrar lá e você vai ver. Lá ninguém vai te chamar para ser crente, não. Quem vem aqui na frente aceitar Jesus, não. É o Espírito Santo que vai te converter. É Ele que vai tocar no teu coração, você vai sentir o desejo. Então você pode fazer a visita lá e ficar lá. Ninguém vai te constranger. Vai lá, irmão. Vai lá, aceita Jesus. E fica te constrangendo, a pessoa fica até com vergonha. Não, é Deus que vai te chamar. O Espírito Santo é quem transforma cada um. Eu, Jorge Ubiraci, não conheço outra igreja que segue a Bíblia mais que a Congregação Cristã no Brasil. Até hoje não. Por isso que eu estou congregando lá. Não por causa de homem, mas por causa de Cristo Jesus. Tá bom? Dá mais uma olhadinha aí no link da Ludmila, vai estar aqui no comentário e também vai estar na descrição. O comentário vai estar fixo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, compartilha, porque a gente precisa muito. Eu tô indo nessa. Deus abençoe a todos. Valeu! 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 Valeu!